Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Versículo 1. Todos acharam? Amém? Preciso falar a página? Preciso? Não? Tem lugar que tem que falar a página. Não precisa, né? É fácil. Mensagem a Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Andaram comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim, revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e eu proclamarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Amém. Irmãos, depois aqui no capítulo 3, até o versículo 22, ele vai dar mensagem a outras 2 igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Para cada igreja, Deus tem uma mensagem específica. Essas igrejas, elas ficavam ali na Ásia Menor. João, então, ele é exilado para a ilha de Patmos. Só para a gente se conscientizar do texto bíblico, a ilha de Patmos, ela ficava cerca de 96 quilômetros longe da Ásia. E quem era mandado para a ilha de Patmos? As pessoas que eram condenadas. E ali, as pessoas que eram condenadas, algumas delas eram martirizadas, mortas brutalmente, e outras eram levadas para a ilha de Patmos para que ali sofresse um castigo contínuo. E João, ele então chega na ilha de Patmos por volta do ano 95 depois de Cristo. E num dia de domingo vai dizer o livro de Apocalipse no capítulo 1, que ele entra em oração e ali ele é arrebatado em espírito. E ali Deus começa a falar com João o que está acontecendo em cada igreja. Quando nós pegamos a mensagem à igreja de Éfeso, ela é acusada de ter arrefecido, de ter esfriado no seu primeiro amor. Quando nós pegamos a igreja de Esmirna, ele vai acusar eles de terem matado a fiel testemunha de Deus, que era Policarpo. Quando nós pegamos a mensagem de Pérgamo, Deus vai dizer que mesmo eles tendo dinheiro,
eles ainda são pobres, que mesmo tendo veste, eles ainda andam nus, que mesmo tendo que comer, eles precisam ainda comprar. E comprar de quem? De Deus. E quando chega na mensagem de Sardes, Deus tem uma mensagem específica para aquela igreja. Amados irmãos, a igreja naquela época passava por um período de grande perseguição. Era a época do imperador Domiciano, era um homem dado à luxúria, a práticas de magia, e ele então praticava a adivinhação. E ele chegou a torturar cerca de mais de 40 mil cristãos. E esses cristãos, um desses cristãos foi João. A tradição da igreja diz que João foi jogado dentro de um tacho com óleo fervendo, e quando retiraram ele, ele ainda estava vivo. E ele diz: eu estou aqui por causa do testemunho e da palavra do Senhor. E ele vai dizer a mensagem ao anjo da igreja. Pegue aí comigo, nós vamos trabalhar um pouco aqui com a palavra de Deus, porque é um encontro para servos. No Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Olha o significado das 7 estrelas, tá bom? E dos 7 candelabros. Versículo 20. Ele vai dizer: eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. E ele diz, olha, eis o que diz, né, ao anjo da igreja de Sardes. Quem que é o anjo? O livro do Apocalipse vai dizer que o anjo é o responsável. Amados irmãos e irmãs, Deus, nesta manhã, Ele quer falar com os responsáveis. Talvez você possa pensar, puxa vida, como seria bom que o meu coordenador estivesse aqui, que tal o irmão que participa comigo estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Fique tranquilo, Deus não vai mandar recado para ninguém, com eles Deus vai tratar diretamente. Conosco Deus está tratando agora. Amados irmãos, Ele está dizendo aqui, ó, ao anjo da igreja de Sardes. Ele está falando com o responsável da igreja de Sardes. Quem é responsável pelo grupo de oração? O responsável pelo grupo de oração não é só o coordenador do grupo de oração. No meu entendimento, meu irmão, o responsável pelo grupo de oração são os servos que são membros do grupo de oração. Alguém está exercendo o cargo de coordenador, de vice-coordenador, mas a responsabilidade é dos servos. A responsabilidade é nossa. E Deus está dizendo para cada um de nós, para cada responsável do grupo de oração, Ele diz: eis aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é as 7 estrelas? São as 7 igrejas. Ele vai dizer, olha, eu tenho tudo na minha mão, eu sei o que está se passando, eu sei o que vocês estão fazendo com aquilo que não é de vocês, mas que é meu. Irmãos, a obra é de Deus, a obra não é nossa. Tem muitos lugares por aí que as pessoas estão fechando grupo de oração. Esses dias a irmã me ligou e falou assim para mim: meu irmão, veio uma pregadora aqui no nosso grupo de oração, por isso nós devemos tomar cuidado com quem nós chamamos para pregar. A pregadora pregou no grupo de oração e falou para a assembleia, um grupo de quase 100 pessoas: Deus está falando para mim que o lugar de vocês não é aqui. Sabe o que aconteceu? No grupo seguinte, caiu para 70, de 70 caiu para 40, de 40 foi para 32, de 32 foram para 16, e depois só ficou 3 participantes. Por quê? Porque o pregador disse que ali não era o lugar deles. Mas a culpa é de quem? A culpa é do pregador? Não, a culpa é dos responsáveis do grupo de oração, que muitas vezes chamam sem saber, meu irmão, quem está sendo chamado para ministrar a palavra de Deus dentro do nosso grupo de oração. Dentro do nosso grupo de oração, o que acontece com as vidas é de responsabilidade nossa.
é de responsabilidade de cada um de nós. E por isso, depois de todo o grupo de oração, no nosso entendimento, nós precisamos avaliar o nosso grupo de oração. Como que foi o nosso grupo de oração? Como que foi a condução de oração? Como foi a pregação? O pregador foi fiel ao tema? O que vocês têm a dizer sobre isso? Por quê? Porque o grupo de oração é de responsabilidade nossa. Nós estamos lidando com vidas no grupo de oração. Nós não estamos lidando com números no grupo de oração. E é interessante aqui ressaltar que muitos grupos de oração estão lidando com números e não com vidas. Quando nós lidamos com números, nós não temos responsabilidade, porque números são estatísticas. Quando nós lidamos com vida, aí sim, porque nós trabalhamos estatisticamente dentro do nosso grupo de oração. Exemplo, quando nós falamos que um grupo é bom, nós falamos o quê? Aquele grupo tem por volta de 400 pessoas. Tudo bem que tem 400 pessoas, mas será que nós somos responsáveis por essas pessoas? Será que nós sabemos o nome dessas pessoas que vão no nosso grupo de oração? Será que nós temos o endereço, o e-mail dessas pessoas? Será que aquela pessoa que não veio ou deixou de vir no seu grupo de oração, você nota a falta dela? E nós não notamos a falta das pessoas dentro do nosso grupo de oração. Por quê? Porque na verdade as pessoas para nós é um número. É um número. Amém? As pessoas para nós é um número. Esse dia o irmão falou para mim, vem pregar no meu grupo. Eu disse, que dia, irmão? Tal dia. E eu falei, e o seu grupo? Como ele é? Ele é misto, ele é jovem? Ele falou, irmão, no meu grupo dá 1000 pessoas. Será que conhece todo mundo? Então nós trabalhamos com estatísticas, com números. Nós não somos mais responsáveis. Nós não conhecemos mais aquilo que é de responsabilidade nossa. Por quê? A partir do momento que eu sou responsável pelo grupo de oração, assim como você, nós estamos lidando com vida e nós precisamos conhecer as vidas que estão vindo dentro do nosso grupo de oração, porque a responsabilidade é nossa. Irmãos, esse tempo atrás uma pessoa se suicidou e as pessoas do grupo nem sabiam que aquela pessoa ia no grupo de oração. Por quê? Porque na verdade nós olhamos apenas para a estatística, apenas para a questão numérica. Irmãos, grupo de oração para mim não quer dizer que o grupo é bom porque tem 200, porque tem 500, porque tem 1000 pessoas. Grupo de oração para mim é grupo de oração que tem batismo no Espírito Santo, que tem profecias, que tem revelação, independente do número, meu irmão, que esteja no grupo de oração. Lógico, nós queremos quantidade, não podemos ser mesquinho, porque nós queremos levar o maior número de pessoas para o céu. Mas não adianta nós termos quantidade se nós não temos qualidade no nosso grupo de oração. Nós não temos qualidade. Amados irmãos e irmãs, nós temos perdido a qualidade dentro do nosso grupo de oração. Exemplo, hoje as pessoas entram dentro do nosso grupo de oração e não sabem orar. Porque nós não ensinamos o nosso povo a orar. E a responsabilidade é de quem? É nossa. Porque Deus está dizendo ao anjo da igreja de Sardes, ao responsável, aquele que tem os 7 espíritos. E o que quer dizer que ele tem os 7 espíritos? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é infinito. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo o lugar. Amados irmãos, quer dizer que Deus, na sua perfeição, ele sabe o que está acontecendo com a sua obra. E muitos de nós temos brincado com a obra de Deus. Deus está falando para mim e para você, ao anjo da igreja, ao responsável pela igreja, que nós precisamos ter mais zelo pelas coisas do Senhor. Amém? Amém? Amém. Irmãos,
Eu sempre, como pregador, eu avalio. Às vezes, quando eu vou em encontro, eu pergunto sempre como foi a pregação. E sabe o que eu tenho escutado de algumas pessoas? Quando eu pergunto, e aí, irmão, o que você aprendeu da pregação? A pessoa diz assim, nossa, o pregador, ele é muito engraçado. A pregação não tem que ser engraçada, a pregação tem que ser edificante. A pregação tem que ser produtiva, a pregação tem que produzir fruto, a pregação tem que produzir conversão, mudança de vida. Aí alguns usam de pretexto, mas o Padre Léo é engraçado. Tudo bem, irmão, mas ele não era humorista. Porque lá na beira de morte, ele chegou lá, ainda pregou para as pessoas. Só que as pessoas querem ficar com a técnica que ele usava, que é quando ele fazia as pessoas rirem, mas quando ele vinha com a mudança de vida, as pessoas não querem. Não, ele usava uma técnica para descontrair, mas ele sempre vinha com a mensagem de transformação. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos mais ter a mentalidade que no grupo de oração ele é feito apenas para as pessoas rirem. Sim, o grupo de oração ele tem que ser alegre, mas o grupo de oração ele tem que trazer uma mudança na nossa vida e na vida dos irmãos, precisa gerar fruto na vida dos irmãos. E se no nosso grupo de oração não está gerando vida, há algo de errado com o nosso grupo de oração. Nós precisamos rever alguns conceitos básicos do nosso grupo de oração. As pessoas precisam entrar de uma maneira e sair de outra maneira, transformados por Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, a igreja de Sardes, a região de Sardes, ela era governada por um homem chamado Creso, e esta região, ela era uma cidade, uma região muito poderosa naquela época do mundo. Eles tinham vários pomares, vastos, plantações, eles tinham muitas indústrias. Sardes, na região, fabricava-se muitas joias, extraía-se muito ouro de um rio chamado Piquitolos. A tradição diz que foi ali, meu irmão, que surgiu as primeiras moedas de ouro. Só que aquela igreja estava sendo acusada. Aquela igreja tinha se esfriado, como os Estados Unidos. Quando surgiu, meu irmão, a renovação, algumas pessoas ficaram impressionadas. Irmãos, entenda o que eu vou dizer para você. Em alguns lugares da Europa, a renovação foi algo que aconteceu e sumiu. Não existe mais. Pessoas que começaram a renovação, hoje já não estão mais no movimento da renovação, optaram ir para outros movimentos, porque a renovação aconteceu, e eles dizem que lá na Europa, a renovação, ela entrou no ciclo natural da vida, ela nasceu, cresceu e depois morreu. Amados irmãos e irmãs, nós temos ouvido falar tanto de avivamento no meio de nós. E por que nós estamos precisando deste avivamento? E a palavra avivamento quer dizer tornar-se vivo, tornar-se intenso, ser verdadeiro. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que Deus não quer que nós vivamos uma conversão superficial, não. Deus ele quer que eu e você possamos viver uma conversão verdadeira. Hoje nós não formamos mais as pessoas para ser servo. E quando nós surgimos com uma direção, que haja grupo de perseverança, muitos grupos não querem. Amados irmãos, nenhum servo de Deus, ele é produzido na máquina. O servo de Deus, ele é formado, ele é capacitado, para que ele possa estar ali na frente e saber a quem ele está servindo. A quem ele está servindo. E muitas pessoas precisam entender que nós estamos servindo ao Senhor, que a obra é do Senhor e que a responsabilidade é nossa. E alguns estão jogando a responsabilidade para quem? O coordenador. Por que o grupo não está bem? É o coordenador. Por que o grupo não anda?
Coordenador. Por que não acontece? Coordenador. Mas nós temos uma parcela de culpa, porque a responsabilidade é nossa. Irmãos, eu entendo que aqueles que criticam dentro do grupo de oração são aqueles que menos fazem, porque é fácil criticar, é difícil ajudar. Então nós precisamos o quê? Entender que esta conversão, ela precisa ser uma conversão verdadeira no meio de nós. Irmãos, aqui eu posso falar francamente com vocês nessa mensagem. Existe servo de Deus que quer servir a Deus um dia no grupo de oração e no outro ele quer estar nas coisas do mundo. E aí ele acha natural. Aí ele sai por aí e sai para o shopping, aí vai lá, bebe e ainda posta no Facebook para todo mundo curtir e acha que é uma coisa natural. Não é natural fazer isso, meu irmão, não é natural. Jesus disse: ai daqueles que são pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. Irmãos, o que nós fazemos, nós não devemos expor para as pessoas. Sabe por quê? Porque se eu estou caminhando por aqui e de repente, meu irmão, eu vejo algo consagrado ali, eu vou lá e como, porque eu sei que meu Deus é maior, meu irmão. Agora, se tem um recém-convertido aqui, eu posso fazer? Não, ele vai ficar escandalizado. E nós temos visto por aí os servos querendo viver uma vida dupla. Um momento querem ser de Deus, mas outro momento querem ser do mundo. Irmão, Jesus disse: os mornos eu vomito, oxalá sejas quente ou frio, mas como é morno, eu vou vomitar você. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ah, Pereira, mas eu vou deixar o grupo de oração. Meu irmão, eu vou ser franco com você, e aqui eu não quero machucar ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Se você deixar, é sinal que você ainda não está preparado para servir ao Senhor, porque o Eclesiastes capítulo 2 diz: olha meu filho, e quando entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma, porque assim como o ouro é provado pelo fogo, eu também te provarei. Meu irmão, ninguém me tira. Sabe por quê? Porque a minha vida está firmada na rocha. Eu sei a quem eu estou servindo, e quando eu sirvo a Deus, eu procuro dar o de melhor. O de melhor para Deus, você tem que dar o de melhor para Deus. E o que você tem oferecido para Deus, será que é o seu melhor? Não, nós temos dado o de melhor para o mundo. Nós chegamos no horário nas coisas do mundo, nós não faltamos nas coisas do mundo, mas das coisas de Deus nós achamos natural. Ah, porque Deus entende, porque Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, mas também Ele é justo. Ele é justo. E a Bíblia diz, meu irmão, que o julgamento começará pela casa de Deus. Ele diz que vai vir como um ladrão. A hora que ele menos pensar. Lembra da parábola das virgens? Jesus, ele vai dizer: ai do servo mau que pensa consigo que o seu Senhor nunca vai voltar. Na hora que ele menos espera, o Senhor vem e lhe pega. Irmãos, quando nós nos apresentamos diante de Deus para servirmos a Deus, nós temos que se apresentar como servos dignos de aprovação. Por que quando acontece manifestação, muitos servos não vão lá? Por quê? E os que vão, muitas vezes não estão preparados, porque não fazem a formação. Esses dias eu fui num lugar aí, aconteceu uma manifestação, uma serva pegou o terço e ficou assim, ó, sai. Falei, indo para trás, com o tercinho. Aí eu vi num lugar, meu irmão, pregando, depois da pregação, um menino deu um grito. Mas não é que ele estava possesso, era uma histeria dentro dele. Mas o servo não está aprovado, ele não quer ser formado, ele não quer ser um servo responsável. Ele pensa que já sabe de tudo, porque ele já tem anos de caminhada. E aí aconteceu que o menino deu grito, e juntaram 4 pessoas. Quando eu cheguei lá e falei, meu irmão, como é que é o nome dele? Aí falaram o nome do menino. De repente eu vi uma mão com vidro de Rexona vindo assim no meio do povo e jogou a água dentro da boca do menino, esguichando.
Eu falei, meu irmão, calma aí, o que está acontecendo? Não, eu sou da cura e libertação, isso aqui é água benta. Meu irmão, para mim ele está assistindo muito filme, está achando que ia sair uma fumaça preta ali do menino. Não, calma, o menino começou a sufocar, começou a tossir. Então nós não estamos preparados muitas vezes para servir o Senhor. Você pode até rir, meu irmão, mas o despreparo no meio de nós às vezes é muito grande. Tem servo por aí que está profetizando e não está sendo do Senhor, e a renovação tem recebido o processo. Meu irmão, numa diocese aí, o pregador profetizou para a mãe que a filha não deveria mais tomar remédio, que ela estava sendo curada. Sabe o que aconteceu? A menina foi para São Paulo, parar na UTI, e a mãe entrou com um processo contra o grupo de oração, contra a renovação carismática e contra a diocese. Meu irmão, fechou-se a porta para os pregadores que vinham de outros lugares lá pregar a palavra. Outro pregador dentro do grupo de oração que falou para a irmã: olha, Deus está falando no meu coração que o seu filho vai se chamar Emanuel. Sabe o que a participante fez? Comprou as coisas todas azuis, colocou uma plaquinha no quarto, Emanuel, e depois quem veio? Emanuela. Irmãos, nós entramos na crise da profetada. O que é a crise da profetada? A gente acredita que precisa profetizar para dizer que Deus está falando. Deus fala no silêncio, gente. Viu a passagem que a gente falou? Deus fala no silêncio. Aqui, Deus fala na partilha lá fora. Quando a gente partilha, só que nós não entendemos isso. Então Deus, Ele está dizendo que nós somos responsáveis pelo grupo de oração, responsáveis, meu irmão, pelas vidas. Então nós devemos cuidar com responsabilidade e dar o de melhor para as almas que vão lá no nosso grupo de oração nos Estados Unidos. Sabe o que as pessoas fazem no momento da oferta? Elas passam o dólar. Elas passam o dólar com ferro, para que o dólar usado tenha aparência de novo. E no momento da oferta, da missa, eles depositam aquele dinheiro. Sabe por que eles passam a nota de dólar usado? Porque eles querem que o dólar tenha aparência de novo. Porque eles acreditam, para Deus tudo tem que ser o de melhor. O de melhor, tudo para Deus. Irmãos, nós somos responsáveis pelo grupo, tanto na parte espiritual, como na parte física. Nós chegamos às vezes em muitos grupos de oração, você vai de repente num banheiro, não tem condição de você usar um banheiro. Meu irmão, a graça de Deus ali, de repente já é interrompida, aquela pessoa já não vai mais no nosso grupo, porque não tem condição de usar um banheiro. Grupos de oração que eram para terminar 9h30, vai terminar 10h30, 11h, e aí culpam o Espírito Santo, diz, não, o Espírito Santo não queria que nós acabássemos. Não, a Bíblia vai dizer que o Espírito é submisso ao profeta. O que quer dizer isso, meu irmão? O Espírito Santo vai até onde nós determinamos que ele vá. Exemplo, aqui no momento da oração, se eu falar para vocês, se alguém tem algo no coração, pode falar. De repente Deus falou algo no seu coração. Se você não quiser falar, o Espírito Santo vai forçar você? Não, ele não vai forçar você. Por quê? Porque o Espírito é submisso ao profeta. Nós devemos entender isso, e às vezes nós culpamos. Tem muitos lugares por aí que os grupos estão sendo fechados. Por quê? Porque as pessoas não têm a mentalidade da responsabilidade. Você pode até rir, achar que isso é algo bobo, que é algo simples, mas nós temos pagado um preço, e um preço alto, porque nós temos servido ao Senhor de qualquer maneira e de qualquer jeito. Quem entra numa empresa, meu irmão, sem antes ser capacitado? Quem entra num grupo de oração sem antes ser preparado? Ah, Pereira, mas no meu grupo de oração lá tem 5 pessoas só, eu preciso de mais servo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Você faz mais com 5 leões do que com 50 cardeiros. Amém? Você faz mais com 5 leões do que com 50 carneiros. Não adianta você ter 50 servos e só 5 trabalhar. É melhor você ter 5 que trabalhem.
porque o leão é aquele que vai para cima. O leão, meu irmão, eu estou pegando o exemplo, ele é o rei da floresta, é ele que domina, ele não espera a caça vir, ele vai em busca da caça. Nós somos responsáveis pelo grupo de oração. Se o nosso grupo não cresce, é porque nós não estamos caçando as almas, é porque nós não estamos indo em busca das almas. Exemplo, tem grupo de oração que nunca fez retiro na vida. Tem pessoas que vão para o grupo de oração, servos, que nunca levaram uma alma sequer para o grupo de oração. Exemplo, meu irmão, nós estamos encerrando agora 2015. Quantas pessoas você levou para o seu grupo de oração? Quantas pessoas? Não responda para mim. Quantas pessoas? Quando tem um retiro, o que você faz com a ficha? Sem gaveta lá. Aí quando é falado para vocês, fala, eu não tive tempo, eu estou na correria, eu estou fazendo isso. Aí quando você vai para o grupo de oração, às vezes você vai com o carro até vazio, você poderia ter passado na casa da pessoa e ter levado e ter deixado a pessoa. Aí depois a gente fala, não, foi o Senhor que me deu esse carro está a serviço do Senhor. Está nada, está a serviço seu, porque quando é exigido algo de você, você não quer. Amados irmãos, nós queremos que o nosso grupo alavanque, mas nós não queremos responsabilidade. Nós precisamos entender que Deus está falando conosco e que nós precisamos o quê? Ser pessoas responsáveis. Por quê? Porque Ele vai dizer aqui para nós, irmãos, que vai existir somente um resto. Só vai existir somente um resto. E eu entendo o seguinte, meu irmão, Deus está chacoalhando a roseira. Deus está chacoalhando a árvore, meu irmão. Deus está chacoalhando o movimento. Sabe por quê? Ser carismático é chamado. Ser carismático não é para qualquer um. Ser carismático é dom. Sabe por quê? Exige, meu irmão, você pagar um preço. E aí nós colocamos desculpa nos filhos, nós colocamos desculpa na família, que nos atrapalha a servir. Só que nós não entendemos, meu irmão, que a sua família, você deve viver ela aqui, porque lá no céu você não vai ter família, você não vai ter sua esposa, você não vai ter o seu filho. O conceito de família nós temos aqui, e Jesus disse, aquele que ama a sua família mais do que eu, aquele que ama seus filhos mais do que eu, esse não é digno de mim. Entenda o que eu estou dizendo para você. Lógico, nós precisamos de momentos com a família, sim, precisamos de momentos com a família. Mas se a nossa família caminhar sem Deus, o que vai ser da nossa família? Amados irmãos, nenhuma família subsiste sem Deus. Nós precisamos entender que nós estamos indo atrás de Jesus e que a nossa família está vindo atrás de Deus. Lógico, não vá para o grupo de oração brigado com o seu esposo, porque você não vai conseguir servir ao Senhor. Não vai para o grupo de oração, de repente alguém enfermo na sua casa, não, vai cuidar. Mas quando nós podemos, nós devemos fazer o esforço. Aí tem servo que você liga para ele, e aí, meu irmão, onde você está? Você não vai vir tocar hoje? Ah, irmão, cheguei muito cansado do serviço. Ah, irmão, estou com uma dor de cabeça, nossa, uma enxaqueca. Meu irmão, vai se converter. Quando você era do mundo, o que nós fazíamos? A gente pulava, eu mesmo pulava carnaval e matinê. Hoje a gente fala de vigília. Aí as pessoas já perguntam, vai ser das 7 às 10? Mas que vigília que é essa, das 7 às 10 da noite? Nós não queremos ser mais pessoas responsáveis. Então Deus está querendo nos levantar, porque Ele está dizendo, meu irmão, que haverá só um resto, vai sobrar somente um resto, somente aqueles que verdadeiramente ouviram o chamado do Senhor. E você precisa entender que os tempos difíceis vão surgir. Sabe, na China? Na China você não pode pregar para menores de 18 anos, porque se você evangelizar menores de 18 anos, você é preso. Aqui nós temos liberdade, irmão, para evangelizar, e nós não evangelizamos. Eu quero dizer para você o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5. Os dias maus virão, e só vai subsistir o resto. Aqui Deus está dizendo para eles que só vai ter um resto. Por quê? Porque em Sardes eles estavam sendo contaminados. E por que eles estavam sendo contaminados? Porque lá existia um templo que era conhecido como a 7ª maravilha do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis,
que se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai encontrar a passagem que Paulo encontra uma mulher que fabricava templozinhos, a deusa Ártemis ou a deusa Diana. E ali existia pessoas que estavam sendo contaminadas, por isso que ele diz o quê? Eu tenho aqui, pegue comigo aí, meu irmão. Todavia, versículo 4, todavia tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram o quê? As suas vestes. Andaram comigo o quê? Vestidas de vestes brancas. Amados irmãos, a Bíblia vai dizer que o branco, ele é uma cor alva, que o branco, ele simboliza a alegria, que o branco, ele é o poder vitorioso da vida eterna, que o branco é a cor do martírio, que o branco é a cor dos remidos, que o branco é a cor de pureza. Amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos a parábola da volta de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 a 43, Deus vai contar a parábola dizendo que um homem deu uma festa, e no meio da festa apareceu um convidado, e aí o homem da festa falou: o que esse homem está fazendo aqui no meio da festa? Tirai-vos ele daqui, porque ele não está vestido adequadamente, ele não está com vestes brancas. Tirai ele daqui e lançai aonde haverá choro e ranger de dentes. Vestes brancas significa vestes nupciais, significa vestes ministeriais, significa andar em santidade. Deus quer trocar a sua veste neste encontro, e Ele quer te dar uma veste de alegria, Ele quer te dar uma veste de remido, Ele quer te dar uma veste espiritual, uma veste de pureza, uma veste da brancura da glória de Deus. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 5, para nós encerrarmos: o vencedor será assim, revestido de vestes brancas. O vencedor. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o atleta treina em busca da coroa corruptível. Nós, porém, corramos atrás da coroa incorruptível. Ao vencedor, aquele que chegar no final, será vestido de branco. Irmão, você vai entrar no céu? Vai entrar no céu. Só que existem pessoas que entram no céu de uma maneira diferente. Pereira, Deus faz acepção de pessoa? Deus não faz acepção de pessoa. Mas existe pessoas que entram no céu de uma maneira diferente. João estava na ilha de Patmos, e na visão ele olha, e quando ele vê a mesa, ele vê pessoas debaixo da mesa, debaixo do altar. E o que ele diz? Quem são essas pessoas que estão debaixo do altar? E Deus responde o quê? Esses são aqueles que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Esses são os mártires. Esses são aqueles que deram a vida. Irmãos, talvez você nunca vai chegar a morrer fisicamente pelo Evangelho, mas existe a martiria branca. O que é a martiria branca? É você se gastar por Deus, é você se doar por Deus, porque a recompensa você não vai receber, meu irmão, dos homens, mas você vai receber o seu galardão, a sua recompensa lá no céu. É Deus que vai dar a recompensa para você. Talvez depois daquele serviço que você fez lá, do banheiro que você limpou, da panela que você lavou no retiro, talvez ninguém vai bater nas suas costas dizendo: parabéns, que bom que você fez isso. E você não deve fazer isso esperando recompensa de ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos servos e servos inúteis. E qual que é o direito do servo? Qual que é o direito do servo? Qual que é o direito do servo? Não ter direito. Qual que é o direito do servo? Qual que é o direito do servo?
não ter direito. O direito do servo é não ter direito. Quem que é o maior? O que está na mesa ou o que serve a mesa? Irmãos, nós temos a mentalidade que o importante dentro do nosso grupo de oração, como a nossa mente é pequena, que o importante no grupo de oração é que eu seja um pregador ou um cantor. Quem quer trabalhar na acolhida? Quem quer ir para a intercessão? Quem quer ir para o ministério de cura e libertação? Na verdade, nós olhamos como um status dentro da igreja. Meu irmão, e cargo não é status, ministério quer dizer serviço. Nós estamos para servir o Senhor, e servir o Senhor através dos irmãos. Servir ao Senhor através dos irmãos. E quando nós servimos, irmãos, nós temos que servir da melhor maneira, amém? Aí ele vai dizer: jamais apagarei o quê? O seu nome do livro da vida, e eu proclamarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, existe um livro. Um livro. Vire a sua página aí no capítulo 5. Nós não vamos pegar essa passagem não, nós estamos encerrando aqui. Capítulo 5. O Cordeiro Redentor e o livro selado. João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Até que uma voz veio e disse: não chores mais. O leão da tribo de Judá achou um meio, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E lá no final do Apocalipse, você que é servo, lê a Bíblia, você vai saber que aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? No fogo ardente, aonde há choro e ranger de dente. Ele está dizendo que aquele que ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, ele não vai apagar o nome do livro da vida. O nome será permanecido no livro da vida. O nosso nome, irmão, está escrito no livro da vida, amém? Amém? O seu nome está escrito no livro da vida. Mas para isso você precisa estar revestido de veste branca. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Isto. Fique de pé. Queria que você pegasse comigo Zacarias, capítulo 3. Isto, Zacarias 3. Irmãos, vestes brancas. As vestes espirituais. Acharam aí? Zacarias capítulo 3. Por isso é importante, irmão, no grupo de oração, nós irmos vestidos espiritualmente e também vestidos adequadamente no grupo de oração. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Vestidos espiritualmente e vestidos adequadamente. Por mais simples que você seja, por mais pobre financeiro que você seja, sempre vá no grupo de oração vestido espiritualmente e vestido adequadamente. Vocês já perceberam? A gente tem roupa boa no guarda-roupa e a gente só usa quando vai na festa do mundo. Na missa, como é que a gente vai? De qualquer jeito. É para Deus mesmo. Nem passa um perfume, não é verdade? Perfume bom só usa quando vai sair. Vai ser padrinho de casamento, não é verdade? De uma criança. Vai num churrasco e você bota aquele perfume. No grupo, vai com aquele CCzão pesado, não é verdade? Esse dia, a irmã falou para mim assim: Pereira, conversa com aquele servo lá. Eu falei: por quê, irmã? Olha, pede para ele não orar mais para mim. Eu falei: mas o que está acontecendo? Nossa, ele está com um bafo muito forte.
Irmãos, eu fui em Varginha, sabe o que a mulher falou para mim? Ela disse para mim: Pereira, o servo veio colocar a mão sobre mim, na minha cabeça, e a mão dele estava cheirando urina. Então nós devemos tomar cuidados, irmãos, nós somos responsáveis. Às vezes pequenas coisas afastam as pessoas, impedem as pessoas de receber a graça. Então vá vestido espiritualmente, mas vá vestido adequadamente, irmãos. Tem serva do grupo de oração, misericórdia. Misericórdia. Você não precisa nem ir para o mundo para cair na tentação. Irmãos, não precisa se vestir de repente lá com a roupa de senhora, lá das épocas 80, mas nós temos que saber nos comportar, porque o nosso corpo, ele transmite a santidade. Não é verdade? O servo Baby Look, você já viu o servo Baby Look? Eu vendia camisa, tinha um servo de uma cidade aí, ele só comprava Baby Look. O homem era G, comprava P. Tem que cuidar do corpo, gente. Tem que cuidar. Às vezes a minha esposa me chama a atenção, e com razão, nós somos templo do Espírito Santo. Quem destruir esse corpo, Deus vai destruir. Mas espera aí, eu não posso exalar sensualidade para as pessoas, não. Vocês já viram o pregador Tony Ramos? A camisa dele está aberta, assim, os pelos estão tudo aqui. Pregador Tony Ramos. Se sentindo. Então nós devemos tomar cuidado com esses tipos de atitudes. Por quê, meu irmão? E isto ofusca a glória de Deus. Nós acabamos chamando a atenção para nós. Entenda bem o que eu estou dizendo para você: vestes nupciais, mas também as físicas. Meu irmão, coloca a sua melhor veste para você ir na missa. Coloca a sua melhor roupa para você ir no grupo de oração. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Às vezes você está deixando lá guardado. Use. Lógico, você não vai querer chamar atenção lá. Você foi no grupo de roça, as pessoas são mais simples, mas vá bem vestido. Aí vai com a camisa furada aqui, parece que levou tiro. Irmãos, então nós devemos entender que a glória é de Deus e nós precisamos servir a Deus. Olha o que diz aí Zacarias, a visão sacerdotal. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: o Senhor te confunda, Satã. Te confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém, que é Josué. Não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: tirai-lhe estas roupas sujas. Depois disse a Josué: eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupa de festa. E acrescentou-lhe: pondo-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de veste em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: eis o que diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e fores fiéis no meu serviço, governará o quê? A minha casa. É o responsável. Guardará os meus átrios e dar-lhe-ei lugar entre esses que estão aqui diante de mim, lá diante do Senhor. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e quem? Os teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo. Amados irmãos, Josué, ele estava sendo acusado. E por que ele estava sendo acusado? Porque ele estava com vestes sujas. Onde é que nós sujamos as nossas vestes?
No pecado. No pecado, nas imundícies do mundo. Nós brincamos com o pecado e acreditamos que podemos sair ileso. O diabo nos engana. Que o Senhor confunda Satanás, meu irmão, na nossa vida. Mas o Senhor quer mudar as nossas vestes para que nós possamos governar a casa dele. Governar a casa do Senhor não humanamente, mas fisicamente. E para isso, meu irmão, nós e os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos irmãos, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como operários dignos de aprovação. Talvez eu nunca mais vou voltar aqui, meu irmão. Não tem problema. Porque a minha preocupação, meu irmão, é que vocês saiam daqui praticando tudo aquilo que o Senhor está falando. E o que o Senhor falou? Que Ele vai derramar água sobre nós, purificadoras, que vai nos purificar de todas as imundícies. E Ele vai nos dar um novo coração. Como você tem ido, meu irmão, para o grupo de oração? Você tem ido com vestes nupciais? Você tem ido, minha irmã, com vestes nupciais servir ao Senhor? Fecha os teus olhos. Isto. Você é livre. Isto, você é livre. Se o ministério quiser nos ajudar na condução, irmão, nós somos livres. Fale com o Senhor, meu irmão, como você está. Fale para o Senhor, meu irmão, como anda as suas vestes. Diga para o Senhor tirar agora as vestes sujas de você e colocar vestes limpas, vestes brancas. Pede para o Senhor revestir você agora. Fala para o Senhor que você quer andar com Ele com vestes limpas. Fala para o Senhor que você quer ser responsável, que você quer governar na casa dEle. Mas você quer estar vestido adequadamente. Fale para o Senhor agora, meu irmão e minha irmã, que você não quer se contaminar mais com as coisas do mundo, com as coisas erradas do mundo, que você não quer se deixar influenciar agora pelas coisas pecaminosas, pelas imundícies, que você não quer viver sobre a acusação de Satanás. Diga para o Senhor agora, meu irmão e minha irmã, que você quer vestes novas. Diga para o Senhor agora: Senhor, troca as minhas vestes agora, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, nesta hora, ó Senhor Javé, vestes nupciais, Senhor, nós clamamos, ó Deus, porque nós queremos servir, Deus, com empenho. Nós queremos servir, Senhor, e não nus, ó Pai, porque nós não queremos ostentar a nossa vergonha, Deus. Nós queremos, Senhor, estar revestidos, Senhor, de vestes nupciais, Senhor. Nós queremos estar revestidos, Senhor, da armadura, Jesus, de Deus. Reveste-nos, Senhor, agora, Senhor, porque nós queremos te servir, Senhor, de uma maneira livre, Senhor. Nós clamamos a ti agora, Senhor. Nós não queremos mais servir debaixo de acusação. Nos liberta, Senhor, de todo pensamento negativo, de toda acusação, Senhor, do inimigo, Senhor. Age na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Maravilhoso. Irmão, pode ferver aqui.
Irmãos, Zacarias 4:6 também nos diz assim: não é pela força nem pelo exército, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. E agora é um momento de intimidade sua com o Senhor. É o momento de você romper com aquilo que possa estar te fazendo mal neste momento. De rasgar o teu coração, assim como o Pereira acabou de pregar para nós, falar para nós. Agora é o momento de nós abrirmos nosso coração. Mas não vamos fazer apenas de boca para fora. Vamos abrir o nosso coração. Vamos rasgar o nosso coração para Deus. Assim também, como o profeta Joel diz, que não é para nós rasgarmos a nossa veste, mas sim o nosso coração para o Senhor. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Enquanto eu e você nós olhamos a face, mas Deus conhece o nosso interior. E nós temos agora um tempo de oração, um momento agora para edificar aquilo que foi pregado, clamar, de nós chorarmos na presença do Senhor, de nos humilhar na presença de Deus. Sim, de rasgar o coração para Jesus e falar: Senhor, eu sou pecador, sim, eu sou falho, sim, mas eu estou aqui, eu quero, Senhor, mudar a minha vida, eu quero, Senhor, ver o meu grupo de oração inflamado, Senhor, eu quero, Senhor, ver a minha vida de servo, Senhor, renovada, eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor, eu quero, Senhor, eu não quero mais estar longe de Ti, Senhor. É um momento, por isso eu quero convidar você a erguer os teus braços. Quero que você reflita a tua vida neste momento. Reflita agora a tua vida com seus olhos fechados agora. Como que